Bom dia, meus irmãos. Estamos aqui nos últimos ajustes para a nossa EBD nesta manhã. Nossa EBD online, esse tempo tão importante que nós temos para o aprendizado da Palavra de Deus. É um tempo importante em que nós estamos aí mantendo a nossa união, a nossa comunhão e também o nosso aprendizado. Esse é um Deus soberano que nós servimos, né? Que tem proporcionado para nós oportunidades de estarmos juntos aprendendo a palavra do Senhor. Muito bem. Hoje eu cheguei aí, acho que ainda em cima, né? Em cima, cravado, 10 horas da manhã. Bom dia, meus irmãos, irmã Vanessa, irmã Hilda, irmã Val, o irmão Amaral por aqui, um dos mais recentes professores, né, que já pegou uma férias prolongada aí de quarentena. Irmã Mércia, irmã Miriam, irmã Consolação, já está por aqui, irmã Darlene Ferreira, deixa eu ver quem mais está por aqui, a irmã Conceição, o irmão Estevão. Eu imagino que alguns desses irmãos estão acompanhados também, né? Deve ter alguém da família, juntos aí para o aprendizado da palavra do nosso soberano Deus. Eu vou iniciar com uma palavra de oração e em seguida vamos ver aí os aniversariantes, orar por eles e também ter a nossa aula e no final, nas considerações finais, aí uma palavrinha a respeito sobre o nosso plano de retorno aos cultos presenciais. É apenas uma palavrinha e pretendo aí, a gente vai gravar aí um vídeo dando mais detalhes para compartilharmos e orientarmos toda a igreja para esse momento em que nós estamos vivendo. Deixa eu sair um pouquinho aqui da luz, da projeção. Muito bem, vamos orar e daremos continuidade a esta EBD online, Escola Bíblica Dominical Online. Bom dia, irmã Lúcia, está bem chegando por aqui, irmã Guilhermina, irmã Neide. Deus abençoe a nós todos. Oremos. Senhor nosso Deus, nós louvamos e bendizemos o teu nome, ó Pai, por esta manhã, por esse tempo precioso de estudarmos a tua palavra. Então nós queremos te agradecer pelo teu Espírito que nos dá sabedoria para compreendermos os princípios do ensino da tua palavra. Nos capacite, Senhor, a compreendermos a verdade da tua palavra e sermos o que o Senhor realmente espera que sejamos. Oro por cada vida, cada irmão, irmã, membro, congregado, visitantes que estarão acompanhando esta EBD online, ao vivo ou posteriormente, que todos possam aprender mais do Senhor, da verdade da tua palavra, encontrar a salvação que há em Cristo Jesus, consagrar suas vidas ao Senhor e, quem sabe, também aqueles que estiverem porventura desviados, voltar para o seu caminho. Nos abençoe, ó Pai, nesse tempo. Nós rogamos a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós vamos agora reconhecer os aniversariantes. Quero lembrá-los que, como eu tenho dito, se você completar mais um ano de vida na semana, por favor, nos comunique, mande uma mensagem, uma foto. Isso vai nos ajudar bastante, né? Vai nos ajudar bastante a podermos aí separar aqui esta apresentação da EBD online. Então, faça isso, que às vezes eu não consigo encontrar aí a foto, né? Então é importante fazer isso. Eu creio que talvez ao longo da semana nós teremos aí um WhatsApp, assim que tivermos um da igreja, isso também eu creio que vai facilitar para ambos os lados. Mas vamos lá. Aniversariantes da semana, irmã Aline Cabelo, né, esposa do irmão Márcio, completou mais um ano de vida. Irmão Israel Fortunato também, pagou mais uma velhinha. Né? Irmã Luana Bonfim Formiga, esposa do Rafael, completou mais um ano de vida. Irmã Maria José Lino Pio, mais conhecida como Zezé, também está aniversariando.
irmã Adalícia Adália de Souza, irmã Edneide Rosa de Oliveira, não encontrei a foto, e também um casal, o irmão Gilvaldo Higino e Sônia, né, completaram um ano de união matrimonial, ok? Voltando aqui, irmã Aline de Figueiredo Camelo, irmão Israel Fortunato, irmã Luana Bonfim Formiga, a irmã Maria José Lino Pio, Adalícia Adália de Souza, todos esses completaram mais um ano de vida, irmã Edneide Rosa de Oliveira, e também aniversário de casamento, irmão Gilvaldo Higino e irmã Sônia. Vamos orar por esses aniversariantes, né, rogando que o Senhor abençoe estas vidas, né, capacitando e que nós como igreja sejamos aí uma bênção na vida desses irmãos. Oremos. Senhor nosso Deus, mais uma vez rendemos graças a Ti, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia, a Tua benignidade dura para sempre. Muito obrigado, ó Pai, por esta manhã e também por esses irmãos que completaram mais um ano de vida. Sabemos que a vida é um dom do Senhor e que alegria sabermos que cada um destes já tem também a nova vida em Cristo Jesus. Lhes abençoe, ó Pai, sustentando, dando saúde e sabedoria para alcançar os objetivos. Oro também pelo irmão Gil e irmã Sônia, completando mais um ano de união matrimonial, que este casal venha a ser abençoado pelo Senhor e também, ó Pai, consagrar suas vidas a Ti. Rogamos, ó Pai, as bênçãos que vêm de Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, tenho lembrado aqui a membresia da igreja, né? Você que é um membro da igreja, das nossas responsabilidades, né, a nível de contribuição. A igreja continua com as suas responsabilidades, né, ainda que a porta esteja aí fechada até aqui, ainda nós temos aí os nossos compromissos. Ainda a igreja paga luz, água, né, alguns compromissos, né, que temos e também com a obra do Senhor. Então os irmãos podem fazer uma transferência bankline, pode fazer um depósito na conta corrente da igreja no Banco Bradesco. No momento, só temos conta no Bradesco, né? E pela nova realidade que nós estamos vivendo, estamos aí trabalhando, já pensando aí no amanhã, né? Sobre talvez uma necessidade de termos uma conta específica para missões, facilitando aí também a identificação dos depósitos, tá bom? Mas é importante que você comunique com o irmão Wagner Tesoureiro, nesse celular, mandando o comprovante e anotando lá, é oferta missionária, é dízimo, é uma oferta específica para que possa fazer aí a separação adequada. Né? Devo dizer que nesse tempo aí de quarentena, pandemia, né, as igrejas têm até motivado, né? Na verdade, as autoridades, também a OMS, né, há uma recomendação de evitar a espécie, quando possível, e fazer aí a transferência. Por quê? É menos contato com o dinheiro, com o valor. Né? E o dinheiro, né, as notas de papéis, é um meio de proliferação, né, dessa Covid. Né? Entanto que há recomendação. Né? Voltando ao culto, irmãos que forem conferir, que espalhe a nota, que pegue lá um spray de lisoforme, né, para poder aí minimizar essa situação de risco, né, e também utilizar luvas, né, e é bom esse aviso até para os irmãos no dia a dia, né, vai lá, compra algo, pega o troco, dá o dinheiro e esquece dessa higienização que é tão importante ao ter esse contato. Nós louvamos a Deus pela fidelidade dos irmãos, né, sabemos também de algumas dificuldades de alguns irmãos de depositar ainda e transferir, né? Mas por outro lado eu tenho percebido que alguns começaram com dificuldade e percebendo esse caminho, né, não vão querer voltar atrás. Né? Mas aqui estão os dados, qualquer dúvida pode me procurar, mandar uma mensagem para mim, para o irmão Wagner, e nós orientaremos os irmãos. Cesta do Amor. Procure o irmão Getúlio e Laudicéia, irmão Paulo e Miriam. Inclusive ele me avisou na sexta-feira que ele iria passar em algumas
residências que fizeram contato com ele hoje à tarde. Né? Então, se você tem um item de alimento não perecível ou higiene pessoal para montarmos as cestas, faça um contato aí, manda uma mensagem para o irmão Getúlio, tá bom? E dúvidas na semana, faça contato com os irmãos ou a irmã Cícera, confirmando a presença dela na igreja, e você pode passar e deixar, né, seguindo aí todos os protocolos aí de distanciamento, tá bom? E nós vamos continuar mantendo, e graças a Deus, nesta área da Cesta do Amor, eu posso afirmar que Deus está abençoando muito a nossa igreja, através da vida dos irmãos, e abençoando irmãos e necessitados. Isso é algo muito importante. Então, que continuem firmes no Senhor. Amém? Deixa eu ver se chegou mais alguém por aqui. Chegou a irmã Cida. Vi que a irmã Cida está por aqui. Pastor Ercílio, nosso abraço. Irmã Francisca. Irmã Noélia está conosco. A irmã Noélia está dizendo aqui. Noélia Matos Freire. Bom dia, pastor. Hoje meu filho completa 7 anos. Peço oração por ele. Amém. 7, na Bíblia, é o número da perfeição. Né? Que ele possa crescer em estatura e em graça para com Deus e com os homens. Nós vamos orar por ele, sim. Oramos pelos aniversariantes, mas vamos orar agora. Também, irmã Noélia assistindo conosco, irmã Val, os irmãos aqui mandando parabéns aos aniversariantes. Deixa eu ver se não escapou nada aqui para que eu possa orar. Vinícius é o nome do filho da irmã Noélia. Vou lembrar em oração agora. E eu quero lembrar também nesse momento, em oração, irmã Morisa. Na semana eu avisei os irmãos para orarem por ela. Testou positivo para a Covid. E ontem troquei uma mensagem com ela. Ela disse que está melhorando, está avançando, progredindo. Então vamos continuar orando pela vida da irmã Morisa. Bruno também, seu esposo, esse casal, que Deus fortaleça no Senhor e que logo possa estar bem. Também o Bruno, filho da nossa irmã Ferreira, ele também testou positivo para a Covid. Vamos orar pelo Bruno. E também o Isaac, entrou numa quarentena aí. Ele fez um teste aí prévio no trabalho e já foi afastado aí, 14 dias de quarentena. Orar por ele e pela família, pela esposa, Noemi, que está com ele, ao lado constantemente, que Deus esteja abençoando. O irmão Manuel também está pedindo aqui, ele não pediu, na verdade falou que está saindo para Jacareí. Imagino que o irmão está pedindo oração pela viagem. Então vamos orar, sim. Vamos orar, lembrar estas vidas, e já aproveitando, orar também pelo estudo da Palavra de Deus. E logo após o estudo, eu tenho aí a palavra final e uma orientação aos irmãos a respeito dos cultos também presenciais, também do que nos alinhamos aí primeiro com o conselho e depois com parte da liderança que esteve em reunião comigo ontem, tá bom? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós louvamos a Ti mais uma vez por esse tempo de estudo da Tua Palavra, este momento de comunhão. E também, ó Pai, queremos lembrar em oração a vida do Vinícius, completando 7 anos de vida, que ele possa, assim como Jesus, crescer em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e com os homens. Abençoe, ó Pai, esta vida que está crescendo, esta criança, ó Pai, no meio desta sociedade que para nós já está complicada demais, este momento da pandemia, da quarentena, que o Senhor esteja o protegendo e o abençoando. Oro também, ó Deus, pelo irmão Braga, que está indo viajar agora para Jacareí, que esteja conduzindo nesta viagem, protegendo e livrando de todo o mal. Quero também, ó Pai, neste momento, orar pela vida da Morisa, Isaac, Bruno e tantos outros que já estão aí testados positivo para a Covid, que eles possam também, ó Pai, olhar para o Senhor, sentir, ó Pai, a Tua mão sustentadora sobre as suas vidas e que possam continuar progredindo, ó Pai, na plena recuperação. Que tenhamos a alegria de em breve
estarmos aqui orando em agradecimento pela melhora de todos eles. Oro por eles e por suas famílias também, sejam os cônjuges, pais, os entes queridos, que possam descansar no Senhor também, ó Pai, e ao orar ao Senhor, sentir o conforto, a paz que vem de Ti, esta paz que excede todo o entendimento. Nos abençoe, ó Deus, nesse tempo de estudo agora. Nós dependemos de Ti, dependemos do Teu Espírito e que a Tua palavra fale aos nossos corações. Oro também pelo Carlos, um pedido da irmã Lourdes já de algum tempo, pela recuperação dele, ó Pai. Continue trabalhando naquela vida e que ele possa ver os grandes feitos do Senhor. Rogamos a Ti agradecidos, em nome de Jesus, aquele que vive, reina para todo sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Creio que todos aí já sabem o que nós estamos estudando aqui semanalmente. Nós estamos estudando o panorama do Antigo Testamento. E todos devem saber o que significa o panorama do Antigo Testamento a essa altura, não é? É uma síntese, né? Nós estamos estudando uma síntese do Antigo Testamento. Então nós procuramos aqui ampliar a nossa visão para termos uma visão geral por cima, sem nos ater a muitos detalhes, porque são muitos de verdade, né? Na verdade, a Bíblia diz, a própria palavra de Deus nos afirma que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Mas esse estudo panorâmico nos dá aquele pano de fundo, nos ajuda a nos situarmos, né? Então, até a princípio, Gênesis, Êxodo, né? Nós pudemos fazer aí uma síntese, digamos assim, bacana a respeito do conteúdo desses livros. Alguém até me dizia aí, mandando mensagem, novo convertido, dizendo: pastor, eu nunca passei de Êxodo, mas agora com estudo, olha, para mim era só lei, Deuteronômio, Números, mas agora, né, já estou conseguindo, eu já consegui avançar, porque é o pano de fundo. É como no nosso corpo, nós temos ali a coluna, a espinha dorsal que mantém a estrutura do corpo. E o panorama nos ajuda nisso. Agora, nós chegamos num ponto aqui em que a gente tem que delinear de uma maneira bem sintética essa situação que envolve a vida de Davi, né? Porque nós temos aqui 1 Samuel 16 e encontramos, na verdade, narrativas de Davi a respeito de um período de vida, tanto em 2 Samuel como em Crônicas. Então vamos ter uma pinceladinha, apenas para dar aí um norte, um rumo. Se ficar difícil de, durante a aula, receber todo esse conteúdo, lembre-se que isso está gravado. Você pode voltar com calma, ler e ler as passagens, porque nós vamos ver pelo menos um ponto bacana, que nós temos uma narrativa em Crônicas, uma visão, e uma narrativa em Samuel. Só que uma das narrativas, nós percebemos que o autor ele foca mais um lado pessoal de Davi. Na outra narrativa foca mais o lado de Davi como rei. Então isso é interessante, porque nós podemos conhecer a Davi não apenas como rei, aquele que foi escolhido pelo Senhor, mas também como humano, né? E trazer essa aplicação para as nossas vidas. Versículo-chave para hoje, nós temos aqui 1 Samuel 16, 7. Creio que você, como bom estudante, já está com a sua Bíblia aí aberta para acompanhar, né? Ainda que esteja projetado, né? Então eu quero ler este versículo e nós vamos aí dar sequência à aula desta manhã. 1 Samuel 16, 7 diz: Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então nós vemos uma passagem, um versículo conhecido, creio que é bem conhecido como esta passagem, que envolve
a escolha de Davi para ser ungido e ser o rei de Israel. E aquele processo em que Samuel se depara com os filhos de Jessé, e que são maiores e que passam diante dos seus olhos, mas nenhum daqueles era o escolhido. Até que por fim, esse pequenino Davi, rapazinho ruivo, ele é o escolhido. Mas o Senhor traz este alerta para Samuel, que o Senhor, ele não olha, ele não vê como vê o homem. E poderia até dizer aqui já a princípio, essa importância de que nós, como servos de Deus, e aquilo que envolve também de maneira particular a igreja local de Deus, precisamos sempre ter um coração voltado para o Senhor, ter uma vida de oração, uma vida devocional. Por quê? Para seguirmos o princípio do Senhor, não o princípio do nosso coração. Quantas vezes fizemos assim escolhas erradas, tivemos um pensamento errado, fizemos um pré-julgamento, achamos que tal pessoa era a pessoa ideal para tal situação e percebemos que nos enganamos. E pensamos que tal pessoa não era a pessoa ideal e depois nós vimos que estávamos completamente enganados. Então, precisamos levar esse versículo-chave em nossas vidas, tendo esta plena convicção que o Senhor não vê como vê o homem, porque o homem vê o que está diante dos olhos, mas o Senhor vê o coração, o Senhor está atento à mente, está vendo quais são os pensamentos e as atitudes. E nós precisamos ter este zelo, este cuidado para fazermos o que é certo. Na aula passada, nós vimos aí uma primeira parte do livro de 1 Samuel, e agora nós estamos chegando aqui na lição número 13. E o foco principal é, de fato, a vida de Davi. Ainda que sabemos que é uma narrativa também, é claro, nós percebemos isso no livro, um destaque sobre a vida de Saul, primeiro rei de Israel, e na sequência nós vemos o que também? Nós vemos também aqui uma descrição sobre Samuel, mas encontramos também já a vida de Davi surgindo aqui no cenário e entrando e ocupando parte desses livros de 1 Samuel, 2 Samuel e 1 Crônicas. Né? Então, nesses capítulos aqui, capítulos 16 a 20, nós encontramos esta história partindo aqui do momento em que Davi é ungido rei. Então, sabemos que houve a escolha de Saul, sabemos que a princípio o povo não estava ali muito interessado na pessoa de Saul como rei, até que ele tem uma vitória, e aí o povo passa a aceitá-lo. Vimos que também a situação de ter um rei foi um pedido do povo. O povo pediu um rei porque quiseram ser como as outras nações. Então, uma coisa que destacamos é que lá atrás, nós vimos em Gênesis, Deus promete formar uma nação através de Abraão. Deus tinha um propósito de formar um povo exclusivo para ser exemplo e luz entre as nações, mas aqui é mais um ponto onde o povo, no lugar de ser luz, prefere seguir o que as outras nações faziam. E Deus permite, não sem antes alertá-los sobre como seria ter um rei. E eles falaram, não, nós queremos um rei. E Saul é esse rei que, após também ser aceito como rei, começa a manifestar a sua verdadeira face. Né? E aí nós encontramos essas narrativas a respeito de Saul. Mas é muito interessante a leitura desse capítulo 16, este momento onde passam diante aí de Samuel os filhos de Jessé, mas é exatamente Davi, o ruivo, o gentil aspecto que é ungido por rei. Aqui em 1 Samuel 16, diz aqui o versículo 7, nós já lemos, versículo 8, então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem a este escolheu o Senhor,
Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse, tampouco este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não escolheu a estes. Perguntou Samuel a Jessé, acabaram os teus filhos? E ele respondeu, ainda falta o mais moço que está apacentando ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unge, pois este é ele. Né? Então nós encontramos aqui esta escolha. Uma outra coisa a ser destacada aqui é que era o mais moço, mais novo. Né? E Deus escolheu exatamente este. Muitas vezes eu afirmei, há muitas situações na palavra de Deus que nós encontramos a escolha, né? Ou melhor, o uso do Senhor de crianças que se tornaram uma grande bênção para suas famílias. A história tem sido assim, né? E muitas vezes é muito novo. E olha para os jovens da igreja de amanhã. Nós temos que preparar os jovens espiritualmente com o conteúdo da palavra de Deus para que sejam jovens amadurecidos e sirvam ao Senhor com coragem. Da mesma maneira, os adolescentes, as crianças precisam aprender a verdade da palavra de Deus para segui-lo e servi-lo fielmente. Então, Deus ele trabalha cedo na vida daqueles que têm Jesus como seu Senhor e Salvador, preparando-os para momentos importantes. Então, aqui a partir do capítulo 16, encontramos aí a história a partir da unção de Davi. Né? E é claro, né, logo em seguida, tem aquele grande destaque naquela luta contra o gigante Golias, né, que é escrito aqui no livro, a vitória de Davi sobre Golias. Ele vai ver os seus irmãos, ele vê o povo do Senhor e o Deus de Israel sendo afrontado, e ele diz, não pode ser. E aquele pequenino Davi, diante do gigante Golias, vai no nome do Senhor. Né? E ele obtém aquela vitória. E logo ali, nós acompanhamos a história, as mulheres cantam, dançam, dentro daquele costume judaico, e logo Saul começa a manifestar a sua face. Não é? Davi deixa os ciúmes dominar o coração e passa a perseguir a Davi. No lugar de honrá-lo, né, colocar em posição de destaque por tão grande vitória, o fato de Davi ter o coração longe do Senhor o conduziu a um caminho errôneo. Isto também é um alerta para as nossas vidas. Se o Senhor não estiver no centro do nosso coração, certamente nós vamos tomar decisões erradas. Vamos fazer escolhas erradas. Precisamos colocar o Senhor em primeiro lugar e fazer o que o Senhor espera que nós façamos, porque do contrário nós vamos ter atitudes errôneas. E que triste é olhar para essa história, essa biografia de Saul. Mas que maravilhoso olhar para a biografia de Davi, ainda que passe ali momentos de tristeza, dificuldade, que mexe conosco, nós encontramos um verdadeiro homem que temia a Deus. E nós precisamos aprender. Então nós encontramos aí na sequência a história onde Davi é perseguido. E também, não menos importante, uma história maravilhosa. Né? Jonatas, filho de Saul, liga-se por amizade profunda a Davi. E aí, infelizmente, muitas pessoas já surgiram, e não é de hoje, interpretando de maneira errada, querendo que era um amor, né? Além de um amor amigo, de amizade, né? Querendo dizer que era um amor homossexual. Mas não é nada disso. Era de fato uma amizade verdadeira. Se por um lado, o pai, olha só, né? O pai ele tem que ser um exemplo. Mas, no entanto, Saul não foi um bom exemplo. Mas, entretanto, seu filho Jonatas
não seguia esse caminho. É importante isso, né? Jesus ele diz, deixai vir a mim os pequeninos e não impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. Então está aí a importância de nós ensinarmos a verdade para as crianças. E quantas crianças conhecem a verdade do amor de Deus e os seus pais não são convertidos, ou um dos pais, mas elas estão ali firmes nesse princípio. E algumas conduzem seus pais à salvação, permanecem firmes, e mesmo que não conduza, eles se mantêm o quê? Firmes no Senhor. E Jonatas, ele não seguia o caminho de seu pai, mas pelo contrário, né? Ele conseguiu enxergar que o que havia no coração do pai era um ciúme, era um ódio, e isso não o impediu de Jonatas de ter uma amizade profunda com Davi, e até o ajudando algumas vezes em fugas, porque Davi escolheu o caminho de fugir do que levantar a mão contra Saul, que era ungido. Ele tinha sido ungido rei por Samuel. Então, Davi sabia que deveria esperar o seu tempo para reinar e não fazer mexer os pauzinhos, né? Quantas vezes em situações, seja na igreja ou fora, nós somos tentados a mexer pauzinhos. Deixa eu fazer aqui as coisas do meu jeito. Eu me lembro uma pessoa que no passado eu não conhecia, mas um pastor testemunhou, né? Porque ele havia estudado com uma pessoa que a mãe, os pais queriam muito vê-lo no ministério, para pagar estudo, e veio a formatura, comprar um anel maravilhoso para pôr no dedo do filho. O filho chegou até a ser introduzido no ministério, mas largou o ministério, porque não era chamado, né? Então, há essa importância de ser chamado pelo Senhor. Né? Não devemos mexer os pauzinhos, nós devemos orar, né? Colocar as situações nas mãos do nosso poderoso Deus. Isto é o mais importante a ser feito. E também nesses capítulos, também os irmãos vão encontrar aqui Davi. Davi casa com Mical, filha de Saul. Né? Aí há um relato sobre o casamento de Davi com Mical, filha de Saul. Né? Então, ou seja, ele começa aí a formar a família. E logo após o capítulo 20, nós temos os capítulos 21 a 27 de 1 Samuel. E aqui nós vamos encontrar as peregrinações de Davi. Se puderem, nesta leitura desses capítulos, acompanhar com mapa, sei lá, olhar na internet e ver aí um mapinha, ou ter uma Bíblia de estudo, isso vai ajudar muito também nesta visualização dos percursos de Davi. Mas, capítulos 21 a 27, nós vamos encontrar as peregrinações de Davi. Davi não podia estar na presença de Saul, então ele escolhe a fuga. E aí nós vamos encontrar estas peregrinações a partir do capítulo 21. Então, nós vamos encontrar ali também que a informação que Davi teve várias oportunidades de vingar-se. Mas Davi, ele não fez isso. Como eu mencionei anteriormente, até mesmo encontramos situações na caverna, Davi consegue até rasgar uma parte da veste de Saul, né? E ele até motivado por aqueles que o seguiam, por que você não vai lá e aproveita? E ele diz, não, é ungido do Senhor. Né? Então ele não ousou levantar a mão. E nós precisamos aprender esse princípio também. Né? Às vezes não é levantar a mão, não é? Somos tentados a levantar a voz, a ter uma atitude que não é a atitude de um verdadeiro cristão. Mas podemos aprender muito lendo essa história das peregrinações de Davi e ver que ele teve muitas oportunidades de vingar-se, mas não se vingou. E o que nós encontramos aqui é que o seu bando foi crescendo. Nós encontramos aqui passagens afirmando que todos aqueles que eram abandonados, pessoas que queriam um líder, pessoas ali que eram abandonadas, eles viram em Davi
um líder. E ali ele vai formando, aquele bando vai formando, na verdade, em um exército de Davi. A Bíblia chama aqui os valentes de Davi. Encontramos homens com qualidades que contribuíram muito para as vitórias quando Davi tinha que empreender ali uma luta, né? Então nós encontramos uma descrição aí a partir do capítulo 22, trata também um pouco aqui sobre esses valentes aqui. Então uma leitura, tanto aqui como em Crônicas, é uma leitura interessante, porque nós encontramos uma descrição desses homens, né? Lá em 1 Crônicas, se não me engano, no começo, vai falar alguns deles. É interessante que tem textos bíblicos que diz que tinha homens ali um homem que ouviu Davi dizer que ele teve sede no momento de fuga e falou: que vontade de beber a água daquela fonte. E aquele homem sai com risco de morte no território inimigo, vai lá atrás e Davi diz: não, mas o que você fez? Eu não posso beber isso, porque você correu um risco de morte fazendo isso. Mas é a maneira como esses homens se afeiçoaram também a Davi, a liderança de Davi. E nós vemos que este grupo foi crescendo. Há uma descrição de um homem que lutou o dia inteiro e eles obtiveram êxito e aquele homem ficou ali com a espada grudada na mão, né? Diante da situação que aquele homem lutou exaustivamente o dia todo. Então, encontramos aí uma descrição também desse bando que foi crescendo, se tornando em um exército e que a Bíblia chama aqui também, dentre esses homens, de destaque, os valentes de Davi. E, final aqui do livro de 1 Samuel, capítulos 28 a 31, nós encontramos a decadência final de Saul. Lembra? Os irmãos lendo aqui vão encontrar a biografia de Saul. Que biografia triste, porque ele vai numa situação em que ele vai caindo. Enquanto nós vemos a vida de Davi, até com seus baixos, mas também os seus altos, né? Então a biografia de Saul é uma biografia que vai cada vez a uma decadência. Por exemplo, um ponto de destaque está lá no 28. É a situação em que ele consulta a feiticeira de Endor. E diz lá que ele vai para consultar a Samuel. E é uma passagem controversa para alguns. É uma passagem onde aqueles que seguem uma linha de espiritismo querem afirmar que ele consultou o morto e que Samuel apareceu. Mas encontramos pela palavra de Deus duras exortações sobre o fato que não se deve fazer tal consulta. E na verdade o que acontece é que Samuel era conhecidíssimo. E Satanás, ele não é onipresente, mas tem os seus demônios. E uma imitação de alguém tão conhecido assim na época era muito fácil de ser feito. E nós encontramos ali, na verdade, um ato demoníaco, né? Porque Deus não usaria uma mulher que usava da prática da necromância, consultando mortos, para determinar o futuro, né? Deus sempre usou a sua palavra, os homens de Deus, né? Falou diretamente com homens de Deus para dar a direção. Agora, Saul em decadência, como que ele receberia uma palavra do Senhor naquele momento? Então foi um ato precipitado e não teve uma ação de Deus nessa situação. Mas isso aponta sim para essa decadência final na vida de Saul, consultando uma feiticeira de Endor. Eu me lembro um jovem no passado que era da igreja, batizado, e um dia ele chegou para confidenciar com outro amigo na igreja e falou: olha, eu estava triste, tão abatido, porque ele gostava muito de uma moça, não me lembro se ele chegou a namorar, sei que não deu certo, não sei se foi o namoro ou se foi o desejo de namorar, e ele estava ali querendo tanto namorar aquela moça, ficar com aquela moça, que passando pelo centro da cidade viu aquelas mulheres lendo mão,
e no final das contas ele acabou dando a mão para a leitura, dando o dinheiro que ele tinha e ficou sem nada, sem dinheiro e sem a namorada. E ele falou, olha o que aconteceu comigo. É triste, é trágico isso. Nós precisamos confiar no poder de Deus em todo momento e nos voltarmos para o Senhor, o Deus da nossa salvação. Então, ele teve um fim trágico. Qual é o fim de Saul? Nós encontramos aí no último capítulo a situação. Esse é um homem que não teve coragem, né? Digamos, de tirar a própria vida. E pede para que um dos seus servos faça isso. E o servo, com aquela mesma atitude de Davi, não, jamais. E aí Saul se lança sobre a sua espada. Decadência, fim trágico. É um fim trágico para um rei e para um primeiro rei de Israel. Decadência final. Podemos aprender muito também, olhando para esse exemplo negativo de Saul e saber que não devemos fazer as escolhas que Saul fez. O que nós podemos encontrar em 1 Crônicas, né? Dando um pulinho aqui do segundo livro de Samuel, depois de 2 Samuel nós encontramos 1 Crônicas, que temos aqui a Crônicas, né? É um livro. Sempre na história houve livros que traziam a história dos reis. Então em Israel nós temos aqui o 1 Crônicas, 2 Crônicas e o 1 Crônicas, do capítulo 1 a 10, o que os irmãos encontram neste livro são o quê? As genealogias. Então, em primeiro lugar, a genealogia que vai até Saul, primeiro rei de Israel. Então tem aí uma descrição dessa genealogia. Também vai encontrar aqui também uma biografia da vida de Davi, este rei em Israel, né, escolhido pelo Senhor. Agora, voltando para trás, no segundo livro de Samuel, nós encontramos o momento em que Davi é proclamado rei. Segundo livro de Samuel. Ele é aclamado rei. Uma observação importante nesse panorama, nessa síntese aqui do Antigo Testamento sobre Davi, é que em 2 Samuel vocês vão encontrar aqui ele sendo aclamado rei e vão encontrar essa informação que ele reinou primeiro em Hebrom. Então ele reinou a partir da cidade de Hebrom e ele reinou por 7 anos. E depois, em Jerusalém, ele reinou mais 33 anos. Então uma leitura rápida talvez não vai perceber. Não, ele começou reinando a partir de Hebrom e ficou 7 anos reinando a partir de Hebrom. E depois, posteriormente, 33 anos ele reina a partir de Jerusalém. Outra informação também, primeiro ele reinou sobre Judá e depois ele passa a reinar sobre todo Israel. Então primeiro ele reina sobre Judá e depois ele reina sobre todo Israel, podemos dizer sobre toda a tribo. Veja o que diz 2 Samuel capítulo 5, versículos 4 e 5. 2 Samuel capítulo de número 5, versos 4 e 5. Jonas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. E era... estou lendo o capítulo 4. É 2 Samuel, capítulo 5, versículo 4 e 5. Da idade de 30 anos, era Davi quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Em Hebrom, reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém, reinou 33 anos, sobre todo Israel e Judá. Então, reinando sobre todas as tribos. Então, está aí a base dessa informação. E agora, indo aqui para o final, o que nós podemos também destacar é aquilo que eu falei no início desta aula. Nós encontramos, olhando para Crônicas, olhando para Samuel, nós encontramos Davi. O Davi homem e o Davi rei. Nós encontramos duas narrativas. Então é algo muito interessante. É uma coisa... Esses dias, na rede social, eu estava observando lá.
ainda aquele tipo de crítica que fazem a palavra de Deus, fazendo uma crítica sobre as narrativas de Jesus e os evangelhos, e colocando em dúvida. Por quê? Durante muito tempo as dúvidas trazidas era essa: Marcos está falando uma coisa, mas Mateus outra. Olha, Lucas diz isso, mas Marcos não diz. Então eles começam a dizer que foram narrativas diversas e que fugiu da veracidade do acontecimento relacionado a Jesus, né? Mas nós sabemos que são pontos de vista diferentes e objetivos diferentes para narrativas dos evangelhos. Então, quando nós temos essa percepção, nós compreendemos que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Mateus escreveu para os judeus, e é uma narrativa da vida de Jesus do ponto de vista de apresentá-lo como rei. Então, está aí a diferença na narrativa. Isso é natural em todos os escritos, assim como encontramos nos livros de história. Narram a história e cada historiador tem uma narrativa. E em crônicas nós encontramos, como eu falei, uma crônica dos reis. Mas em Samuel nós podemos ver este lado também de Davi, né, as ações humanas, né? Então veja, Davi é apresentado como homem, né? Essa narrativa de Davi como homem aparece no livro de 2 Samuel. Então quando vocês lerem o livro de 2 Samuel, vão ver o quê? O lado pessoal de Davi. É como pegar lá, vamos usar um exemplo, o nosso presidente, hoje é o Bolsonaro, e alguém falar: eu vou agora trazer uma narrativa da vida pessoal dele, olhar para a vida dele, família, a esposa, a filha, a relação dele com os filhos, né? E assim por diante, a sua mãe. Agora o outro vem, outro historiador: não, vou agora narrar a história de Davi, Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, como político. Desde o momento em que ele deixou o exército, foi se envolver com a política, deputado, até chegar aqui ao ponto de presidenciável e presidente. Então são duas narrativas e nós encontramos isso. E veja como isso também é enriquecedor para a nossa vida. Então, Davi como homem, ele aparece no livro de 2 Samuel. E você vai encontrar esse homem, esse lado do rei que é homem, esse lado humano, nas narrativas, por exemplo, relacionados aí, ele comovido com a morte do amigo, seu amigo Jonatas. E ele fica tão comovido que ele se preocupa em cuidar da vida do filho. Ele recebe o filho deste amigo. Ele cuida, ele tem zelo. E os amigos são assim. Estão aí para caminhar junto, para estender a mão, o braço amigo. E o cristão, acima de tudo, orar. Que coisa prazerosa é essa? No momento aí que eu tive um reencontro com amigos de velha guarda, que coisa preciosa para mim. Foi um momento importante da minha vida, quando estivemos na confraternização e sabendo do que estava passando, um falou: não, vamos orar por ele. E aqueles meus amigos, irmãos em Cristo, orando. Isso é algo maravilhoso. E esse é o lado humano revelado. Um rei, homem de guerra, que venceu Golias e outras batalhas, mas comovido com a morte do amigo. E pronto a receber o filho deste amigo e cuidar desse filho, né? É aquele filho aleijado, e ele preocupado em ajudá-lo e recebendo como sendo da própria família. Encontramos também a narrativa de uma série de escândalos na família. E nós temos aqui em mente, poxa, olha a falha, olha como errou. Mas nós temos que olhar também e aprender. E perceber que o Senhor permite essa narrativa e que chegue até nós para evitarmos certos passos. Então nós encontramos esse lado humano também, a narrativa de uma série de escândalos na família, que resulta naquele ponto máximo, a revolta de Absalão. O filho traindo o próprio pai, o filho movimentando uma revolta contra o próprio rei. E Davi tem que fugir do próprio filho. Também, Davi, os irmãos vão ler 2 Samuel, eu creio, e vão ver que é apresentado esse lado humano de Davi. Ele é apresentado como homem que vibra,
em alguns momentos, que se escandaliza, ou seja, que escandaliza, mas que se humilha também, né? E também é visto como velho, né? O homem idoso, chegando no final da vida. E é o resultado na vida de todos nós. Pouco tempo, meu pai, com mal de Parkinson, estava com dificuldade de levantar-se sozinho da cama. Precisava de ajuda. E ele já estava meio desanimado naquela fase, né? E eu até me lembro que eu até mencionei essa situação. Nós encontramos situação em que o velhinho Davi, né, ele já não consegue nem se aquecer, né, por estar idoso, né? E é uma situação, é um quadro. Mas graças a Deus meu pai aí já reverteu uma fase com a medicação do Parkinson, já está levantando sozinho. E agora eu tenho que falar para ele, vai devagar, para. Mas é o quadro da vida humana. Estamos caminhando para isso. Se não morrermos antes, se Cristo não voltar, a velhice. Então é o lado humano de Davi narrado em Samuel. Então muitas vezes você olhou a mesma narrativa que Crônicas. Crônicas vai dar detalhes que em Samuel não é encontrado e vice-versa. Então é um homem, é o lado humano, sujeito às contingências humanas. É isso que nós encontramos na narrativa de 2 Samuel. E a narrativa de 1 Crônicas apresenta Davi como rei. Ele aparece ali como rei no livro das Crônicas, assim como os demais reis. Que temos ali mostra a vida pública deste homem, como eu mencionei anteriormente. Mostra esta vida pública. E seguindo aqui, mostrando a vida pública em 1 Crônicas, mostra a unção de Davi, mostra também as situações dos heróis de Davi. Tem uma passagem, como eu mencionei aqui, bacana, falando desses homens de guerra, a qualidade, a qualificação que cada um tinha. Então veja, aquele bando, aqueles que foram se ajuntando a Davi, se formaram nesse exército de Davi. Encontramos também ali os cânticos, as vitórias e também os preparativos para o templo. Então, quais são as lições espirituais? Nós precisamos ir aqui para a conclusão desta aula. Lições espirituais que nós encontramos aqui, além das diversas, e que os irmãos vão encontrar lendo esse livro, nós encontramos aqui a grande realidade, né? Nós aprendemos que um homem nunca é tão glorioso como Davi, de 1 Crônicas. Porque 1 Crônicas narra a vitória, a vida, o êxito de um rei. Mas o homem, ele nunca é tão glorioso como Davi de 1 Crônicas, por causa das fraquezas que aparecem em 1 Samuel. A Bíblia diz em Eclesiastes que não há um homem que faça sempre o bem e nunca peque. Paulo diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então nós precisamos dessas duas leituras para ver, né, que aquele homem que tem uma projeção em 1 Crônicas como rei, é um homem que tem as suas falhas, porque ele é humano. E precisamos aprender a lidar com essas fraquezas. Precisamos estar atentos e sermos cuidadosos e zelosos. E lembrando aquilo que diz o versículo-chave. O homem olha a aparência, Deus vê o coração. Deus está olhando para o nosso coração. Então, precisamos ter muito cuidado, principalmente aqueles que estão em liderança, de projetar aquela pessoa inerrável, aquela pessoa que não falha. Porque o homem humano falha. E precisamos reconhecer as fraquezas e pedir ajuda do Senhor a cada passo. Então lembre-se disso. O homem nunca é tão glorioso como Davi de 1 Crônicas, por causa das fraquezas que aparecem em 1 Samuel. Também lembrar que, como homem público, Davi não apenas serviu ao seu povo, mas também serviu aos propósitos de Deus. Nesta reunião que eu tive ontem com os líderes, eu apresentava a passagem de Atos, né? Uma passagem maravilhosa de Atos que descreve a situação da vida de Davi. E diz aquela passagem bíblica que Davi serviu a sua geração.
é uma passagem muito importante. E quando você lê ela em duas versões, como eu li, né, esta passagem lá de Atos, capítulo 13, versículo 36, diz: porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu. Veja, corrigida diz, servindo no seu tempo. A versão atualizada diz que Davi serviu na sua geração. Diz que após ele servir, ele dormiu e foi colocado junto de seus pais. E eu dizia isso para os líderes e eu quero dizer para você também. Nós estamos nesta geração, a geração da pandemia, a geração da quarentena, e fomos colocados nesse tempo tão difícil para quê? Para servir os propósitos de Deus. Não é para cruzar os braços, fechar no nosso mundo e dizer: vou guardar aqui o meu talento, vou guardar a minha responsabilidade e quando passar a quarentena eu vou servir ao Senhor. Não. Nós temos que servir nessa geração. Davi serviu na geração dele. Nós estamos nessa geração para sermos capacitados pelo Senhor e servirmos ao Senhor, ok? Então, como homem público, Davi não apenas serviu ao seu povo, mas também aos propósitos de Deus. Você está nessa geração da quarentena, da pandemia, para servir os propósitos de Deus. E também nós vemos aí os erros de Davi e as consequências. Todo pecado tem a sua consequência. Então, nós precisamos também reconhecer isso e saber que toda obediência tem a sua recompensa. Vale a pena obedecer ao Senhor. Vimos na aula passada, obedecer é melhor do que sacrificar. O que nós aprendemos aqui também é que o arrependimento de Davi e o perdão de Deus o trouxe para mais próximo do Senhor. Nós vemos que Deus ele trabalhou de uma maneira que conduziu Davi a enxergar o seu ato pecaminoso e se colocar nessa posição de arrependimento genuíno. Então, o Senhor ele espera o arrependimento. Ele quer isso. Conversava com alguém e este alguém dizia: não, pastor, eu reconheço que o pastor tem que tomar uma posição e a igreja também. E nós temos que ter essa posição, né, em amor, para que realmente todos possam se voltar para o Senhor e caminhemos nesta unidade, esta unidade verdadeira que vem do nosso Pai Celestial. Precisamos fazer isso. E também, concluindo, olha esta frase, precisamos perceber esta grande realidade. Não há vida completa. O que Davi planejou e reuniu material foi levado a efeito por seu filho Salomão. Ele planejou o templo. Quero construir o templo. O Senhor falou: não, peraí, você é um homem de guerra, mas você não vai concluir essa obra. Quem vai concluir é seu filho Salomão. Então, nós temos de fato uma vida nesse tempo presente e devemos servir a Deus na geração em que estamos, da melhor maneira possível, com os dons, com os talentos e a oportunidade que o Senhor nos dá. Mas olhando para a vida de Davi, nós vemos que não existe aí uma vida completa. O que Davi planejou e reuniu de material foi levado a efeito, a construção do templo, através do seu filho Salomão. Isso deve nos levar a esta reflexão. E eu quero concluir com o versículo-chave inicial, que nós mencionamos aqui. Versículo inicial é este de 1 Samuel 16:7, que nos diz aqui a verdade deste versículo. Nos diz: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Meus irmãos, pense nisso, o Senhor está olhando para o seu coração, Ele está olhando para a sua mente.
diariamente, a cada momento. É por isso que Paulo nos orienta que devemos levar cativo todo o nosso pensamento a quem? A Cristo. Devemos levar cativo todo o nosso pensamento cativo a Cristo. Então, lembre-se disso, diante dos seus passos. Deus ele quer realizar algo através da sua vida, nesta geração, nesse tempo presente. Então, reconheça as suas falhas, reconheça a sua necessidade do Senhor e o coloque em primeiro lugar na sua vida. E desta maneira, somente desta maneira, o nome do nosso Senhor Jesus será exaltado através das nossas vidas. Faça isso, coloque o Senhor em primeiro plano. Então, observe, nesta geração quarentena, nessa geração pandemia, você está realizando o que o Senhor espera realizar através da sua vida? Se não, volte-se para Ele. Consagre a sua vida a Deus. Há pecados que precisam ser confessados ao Senhor? Confesse. Permita que Ele dirija a sua vida passo a passo. Amém? E seremos, de fato, a verdadeira igreja do Senhor nesse tempo de pandemia. Amém? Eu quero orar pelos irmãos neste momento. Após esse momento de estudo, darei aqui os avisos finais, um aviso aqui a respeito do que vai acontecer a partir de agora sobre esse planejamento de retorno ao culto, né? Mas eu quero orar aqui primeiro pelos irmãos que participaram desta TBD, por este momento de aula, e quero rogar ao Senhor que abençoe suas vidas. Talvez você vai ser desafiado agora, através desse estudo, a ler 2 Samuel, a ler Crônica, fazer esse comparativo, e eu posso dizer que Deus vai de fato abençoar a sua vida com essa dedicação. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, mais uma vez, rendemos graças a Ti. Eu quero louvar o Teu nome pelo estudo desta manhã. Esse estudo panorâmico do Antigo Testamento tem nos ajudado a enxergar um Deus que está no controle de todas as coisas, mas que também se interessa por nós, se interessa por cada indivíduo. Então eu quero orar pedindo que a verdade da Tua palavra levada neste ensino possa conduzir a vida de cada irmão ao verdadeiro crescimento em Cristo Jesus. Nos ajude a reconhecermos as nossas faltas, os nossos pecados e permitir que o Senhor molde a nossa vida. Que sejamos uma verdadeira igreja. E também, ó Pai, nos ajude a marcar a geração, a época em que nós estamos vivendo. Assim como Davi serviu ao Senhor na sua geração, nós queremos também servi-lo nessa geração. Então nos ajude, nos conduza em sabedoria. Eu rogo a Ti também por aqueles que talvez acompanharão esse estudo, que possam através desta aula reconhecer que existe um Deus que está no controle de todas as coisas. E esse Deus soberano enviou Jesus para morrer em uma cruz e nos dar vida em Cristo Jesus. Porque como diz João 3,16, esse Deus amou o mundo, amou a cada um de nós, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se houver algum perdido, que creia em Jesus como o único e suficiente Salvador. Nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então nós estamos aqui agora nesses avisos e considerações finais, né? Lembrando que estamos vivendo, não é de hoje, esse tempo de pandemia, esse tempo de distanciamento, esse tempo de culto online, que proporciona bênçãos. Olha aí, a Morisa, estivemos orando, está conosco na IBD. Né? Então, devido a esta situação, ela está aí superando esta fase da Covid, mas proporcionou esta bênção, EBD online, tá vendo? É bênção, a igreja não fechou a porta. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, e nessa pandemia não prevaleceu, porque a igreja somos nós. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo.
você é salvo em Cristo Jesus, a igreja continua. Então, proporcionou a bênção aí, Isaac, né? Também irmãos que estão aí impossibilitados, né? E se voltássemos hoje, eles poderiam acompanhar da mesma maneira. Então tem sido um tempo de aprendizado, é verdade, de ajustes, coisas que estamos buscando a melhora, tá bom? Mas eu quero avisar os irmãos que já estão aqui, um pré-aviso, né? Mas posteriormente daremos o aviso melhor definido ao longo dessa semana, né? Mas em reunião com o conselho, na semana passada, em reunião com parte da liderança ontem, numa reunião, eu apresentei aí as regras, os parâmetros que temos para a abertura da igreja. E esses parâmetros seguem o que as autoridades colocaram para a igreja. Esses parâmetros que nós estamos seguindo não é uma coisa que foi lançada agora, tá bom? Os irmãos viram muitas igrejas abertas, porque já havia o que nós chamamos aí de um acordão feito pela bancada evangélica diante da prefeitura. E nesse acordo assinado e colocado estão essas regras que nós estamos colocando. Muitas igrejas não estão seguindo, mas nós seguimos o princípio de nos sujeitarmos às autoridades. Isso é algo muito importante. Então, na cidade de São Paulo, nós estamos seguindo o que foi colocado naquele acordo, um documento que nós temos, eu tenho comigo aqui, e será fixado também na igreja, né, para o conhecimento de todos, porque esse documento pede-se que faça isso, tá bom? Então, o documento que eu tenho aqui, na verdade, vem até aqui como ofício, né, ofício de número 166 de 2020, Gabinete da Casa Civil. Então, desde maio, 15 de maio, esse ofício foi editado. Por que nós não voltamos antes? Porque compreendemos que não era o tempo ainda ideal para isso. E muitos voltaram de maneira desorganizada, e isso resultou até em algumas denominações, em muitos óbitos de pastores, até obreiros de idade, né, que contraíram a Covid. Né? Então, apenas de maneira bem objetiva, eu não vou ler o que está todo o conteúdo aqui, já discuti isso, já apresentei para o conselho, para alguns líderes, a igreja também vai poder ter acesso a esse documento, né, e daremos as definições mais exatas. Mas eu quero avisar os irmãos, né, que provavelmente a partir da semana que vem, né, nós só não iniciamos aí a fase de teste hoje à noite, porque só nos falta o termômetro infravermelho, que é para verificar a temperatura. Então eu quero dizer, para o culto presencial, o que é dito, só podemos ter no culto presencial 30% da capacidade do templo. Então hoje nós temos um templo que comporta na parte de baixo 173 pessoas, é o que diz a nossa planta. E na parte de cima a galeria 55, daria 228 pessoas. Mas só podemos ter então 30% da capacidade, equivale a 66 pessoas. 51 embaixo, 15 pessoas em cima da galeria. Então nós pretendemos na próxima semana abrir aí o culto presencial. Teremos pela manhã na escola dominical apenas a EBD, como os irmãos estão acompanhando aqui no online. Nós vamos ter uma EBD presencial nesse mesmo horário às 10, tá bom? Só vamos ter a aula, os cultos têm que ser objetivos, tá bom? E transmitiremos também online. Você não pode vir, ou você não se sente ainda com segurança, pode acompanhar online, né? Mas a frequência presencial não pode ultrapassar 66 pessoas. E outra coisa também, esse documento diz que deve-se recomendar que maiores de 60 anos não estejam no culto. Maiores de 60 anos, e além dos maiores de 60 anos, as pessoas que tiverem problemas respiratórios, pessoas que são hipertensas, né, pessoas que estão no grupo de risco também, não devem, não é recomendado que compareçam
ao culto presencial, tá bom? Recomendam-se até que menores de 8 anos também não compareçam, tá? Então, apenas de resumo, culto presencial, só podemos ter a capacidade de 30% do espaço físico do templo. Distanciamento, os bancos já foram demarcados. Nosso irmão Manuel Lourenço esteve com o irmão Geraldo demarcando os bancos, né? Então nós já tivemos uma reunião ontem no templo com esse distanciamento. Temos o álcool gel, que é recomendado. Teremos o termômetro, a verificação. E o que acontece? Não pode haver aglomeração. Nada de abraço, beijo. Sei que a saudade é grande, mas também tão logo termine o culto, partindo do último banco, deve ser o quê? O planejamento de esvaziamento do templo. E para ter o culto noturno, teremos que fazer uma higienização de todo o ambiente para ter esse culto noturno. Bebedouro não vai funcionar, tá bom? Então, se você vai para o culto, leve a sua água, a sua garrafinha, que não deve ser compartilhada. E também temos aí outras situações que envolvem os toaletes, que a equipe vai estar pronta para orientar como é que vai funcionar este uso, tá bom? Então nós estamos seguindo aquilo que as autoridades nos colocam, e não apenas a autoridade local, mas a OMS, Organização Mundial da Saúde, né? Então, no primeiro momento, nós vamos ter aí a escola dominical pela manhã, vamos ter às 10 da manhã o culto noturno apenas, também no máximo não vai passar de 1h30 esse culto noturno, né? E com todo esse distanciamento e seguindo esses parâmetros. Eu vou fazer um aviso aos idosos, nós vamos fazer um vídeo essa semana orientando os irmãos a respeito disso. Mas volto a dizer, todos os cultos serão transmitidos ainda online. Continuarão, e mesmo após a quarentena, tá bom? E os cultos de quarta-feira permanecem sendo transmitidos ainda da minha residência, como eu tenho feito até aqui. Então é uma volta aí programada que estamos fazendo, é um tempo de paciência, né? Mas creia no poder de Deus, ore e logo essa situação será resolvida em nome de Jesus. Amém? Então é um aviso inicial, darei mais detalhes adiante, à noite eu vou mencionar de novo este aviso, mas na semana nós vamos comunicar, né, passar essa comunicação mais objetiva, mais detalhada e escrita também para aqueles que nós temos o contato, para que façamos tudo da melhor maneira para a honra e glória do nosso Pai Celestial. Amém? E nossa gratidão aos irmãos que participaram desta EBD, nossa alegria pela presença da irmã Morisa aí, né? E também o irmão Maurício, né? Missionário, que está trabalhando no interior de São Paulo conosco aqui. Que bênção, né? Amém. Então que Deus nos abençoe todos, que tenham um almoço maravilhoso em família e que logo mais, 18h30, culto online, esteja conosco, convide alguém. Como aconteceu no último culto, tivemos visitante, né? Então faça isso, convide alguém para estar conosco e o nome do nosso Pai Celestial será exaltado hoje e sempre. Amém? E eu quero encerrar aqui lembrando a divisa da escola dominical, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante que a espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Amém? Hebreus 4:12. Fiquem com Deus.